Fute Rio. Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andrés. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa tarde, 6h03, está no ar o Fute Rio na geral desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017, Fute Rio na geral até 8 da noite, com a cobertura mais completa do futebol carioca e, é claro, com a sua participação, você a partir de agora ficando por dentro com 2 horas de notícia, de debate, de opinião e tudo que envolve o futebol do Rio de Janeiro, com o nosso olhar, com o nosso jeito, o jeito do futerio.net e, é claro, com um show de notícias e também de muita informação para você dentro dessa segunda-feira. Fute Rio na geral, sempre todas segundas e sextas-feiras das 6 às 8, no oferecimento de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativos Design, comunicação com criatividade. Hoje no Fute Rio na geral, o mercado da bola não para e as contratações também. Todos os times já de olho na temporada de 2018 e trazendo cada vez mais reforços. O Madureira confirmou hoje a contratação do meia Léo Lima, o dom que Deus me deu, de volta ao tricolor suburbano, onde começou a sua carreira. Já o Volta Redonda confirmou o lateral esquerdo Luiz Paulo, que já foi melhor lateral esquerdo de campeonato carioca, além também das novidades do América, do Boa Vista e de todas as equipes para o estadual de 2018. Também tem as outras informações relativas às equipes do Rio de Janeiro, com as contratações e também com as observações de quem está chegando, quem é que começa a se juntar aí aos trabalhos dos técnicos, as equipes que vêm treinando, as apresentações de elenco que já aconteceram, tudo isso você vai saber os detalhes aqui dentro do nosso programa de hoje e também quem é que vem se destacando e quem contratou melhor nessa semana. A quartona parece que terá novidades durante essa semana, pelo menos estão marcados os jogos que foram adiados da sexta rodada e também os da última jornada dessa competição. Lembrando que além do Resende, o Casimiro de Abreu também teve a sua suspensão revogada, o que deve fazer com que não tenhamos WO duplo nessa rodada, mas bola mesmo deve rolar apenas no próximo domingo. E outras novidades também estarão aqui em perspectiva na Série C do Carioca. E também tem Olha Que Eu Achei, tem a pitadinha histórica e muito mais, além do bolão do futerio.net, no Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. 6h06, horas iguais aqui na Rádio Fute Rio, hora do nosso primeiro giro de destaques, aqui na transmissão mais carioca da rede. Meu primeiro boa tarde vai para ele, a Enciclopédia de Bolso. Renan. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andreso. Boa tarde, Burg. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Meu destaque inicial, Andreso, vai pro América, mas com uma pergunta para você. Qual é o destaque inicial que você acha que eu vou falar nesse momento no programa, se tratando de América? Em se tratando de América, bom, jogadores que estão chegando, novidades, contratações. Algum jogador em específico você acredita que tenha saído recentemente aí no Fute Rio, uma matéria dele? Sobre ele ter continuado ou não ter continuado? Um dos dois casos. Um dos dois? Sim. Léo Rocha? Léo Rocha. Ah, então você acertou, você está antenado. Informações de última hora, reviravolta no caso. Epa! O América deve anunciar nas próximas horas a permanência de Léo Rocha. Opa, então no clube. Aí, e como o Cláudio Burg falou, vai pagar? Não vai pagar. Deve ter sido pelo valor que o América acordou para todos os jogadores com percentual de aumento. Ainda não é certo, ainda falta uma última conversa entre a América e o clube, mas o Léo Rocha caminha para renovar sim com o América. Então vamos só voltar, qual é o destaque inicial então do Renan Mafra, apenas para a audiência rotativa do rádio, portanto? Sim, Léo Rocha caminha para acertar sua permanência no América. Ressalto,
não é certo ainda precisa de uma última conversa do jogador com o clube, mas naquela conversa por telefone parece que ficou bem encaminhado. Se antes tínhamos 90% de chances do Léo Rocha não ficar no América, hoje ele tem 90% de chances de permanecer no clube. Então já mais detalhes sobre isso aqui com o nosso Renan Mafra, trazendo informação de última hora. Então o Léo Rocha pode voltar ao América, definição por detalhes então nessa reviravolta na negociação entre clube e jogador. 6:08 aqui na Rádio Fute Rio, mais um destaque, mais um boa tarde agora com ele. Cláudio Tudo bem, Burger? Olá. Boa noite, Andreso. Boa noite, boa tarde. Não sei mais como é, tá claro. E Renan, boa tarde, boa noite. E meu destaque vai. Será que agora vai? A quartona? Acho que no próximo final de semana vai. É, porque nesse meio de semana parece que não anda, né? Pois é. E até te perguntando, Andreas, você que também tá muito atento a essa situação, o Casimiro de Abreu pagou aí a dívida. O Casimiro de Abreu já tem a sua revogação confirmada. Saiu hoje, Itaperuna não, né? Itaperuna não, Paduano não, Miguel Couto não. Não, eu falo do Itaperuna porque é um clube que tem E chances que tá brigando, né? de brigar pela vaga. Mas pelo jeito... E toda a tradição, né? Sim, bem lembrado, Burri. Mas pelo jeito ele próprio acabou jogando essa vaga fora. Exato. Então, quartona é o teu destaque, hein, Burro? E só destacar também, quem dera que se o Rio de Janeiro fosse o ano todo com essa temperatura. É, pois é, hoje dia bem ameno aqui no Graças Rio de Janeiro, choveu essa madrugada, essa manhã também aqui no Rio, um fim de semana que foi de bastante calor, mas o dia hoje chuvoso aqui na cidade maravilhosa, temperaturas que não passaram hoje de 25 graus, nesse momento 20 graus aqui na cidade maravilhosa, e a previsão é de que esse tempo continue também para amanhã, para essa terça-feira, dia 7 de novembro. Previsão para o dia de amanhã é de chuva no princípio do dia, mas o tempo um pouco mais aberto no em algum lugar de São Cristóvão vai estar pegando fogo, né? Com certeza. Amanhã entre 16 e 24 graus a temperatura, então é importante levar um casaquinho. 6:10 aqui na Rádio Fute Rio, e o amigo ouvinte também é parte importante do Fute Rio na geral. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui na Rádio Fute Rio, mandando seu recado nas redes sociais. Pelo Twitter, em @site Fute Rio, @site Fute Rio no Twitter. No facebook.com/Fute Rio, facebook.com/Fute Rio. E nos dias de jogos, transmissões ao vivo, salve nosso número e mande sua mensagem. WhatsApp 997-262-997. Não entendeu? A gente repete, 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Alô, galera, eu sou o Sidney Marinho, da TV Litoral News, da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao Vivo. FuteRio.net. Valeu, portanto, Sidney Marinho, sempre ligado com a gente, trazendo, portanto, todas as informações e também o seu alô aqui na transmissão mais carioca da rede. 6:11 aqui em FuteRio.net, só trazendo uma pequena informação rápida por aqui, antes das nossas primeiras notícias, é que, como já antecipou o Cláudio Burger, amanhã, terça-feira, é dia de eleições presidenciais no Vasco da Gama. E o FuteRio.net vai estar em cima do lance. Cobertura em tempo real através do Twitter, @site Fute Rio, ao longo de todo o dia, e com matérias especiais já a partir da noite de hoje, para você ligado com a gente. FuteRio.net vai mais uma vez fazer a maior cobertura e a melhor das eleições presidenciais do Vasco da Gama, que acontecem durante todo o dia de amanhã, com 3 candidatos na disputa. Eurico Miranda pela situação, Júlio Brandt pela oposição e Fernando Horta também é um candidato de oposição. Pelo meio termo, os seria? 3 pode ser até um meio termo para alguns, já que o Fernando Horta já fez parte dessa mesma diretoria, foi vice-presidente geral, e amanhã o Fute Rio vai acompanhar em tempo real através do Twitter todas as informações direto de São Januário. Estaremos em cima do lance e você vai curtir junto com a gente ao longo da noite, ao longo da madrugada, todo o desenrolar, e vai saber primeiro no FuteRio.net quem terá sido o grande vencedor desse pleito de amanhã, que espera-se bater um número de votantes tão grande quanto dos últimos anos. Fala-se em ser a maior eleição dos últimos tempos, ou de todos os tempos, mas isso talvez seja um pouco complicado, mas apenas os números é que vão confirmar amanhã. Então amanhã, a partir das 8 da manhã, no Twitter, em @site Fute Rio, todas as notícias direto de São Januário e até a madrugada, com toda a notícia, toda a informação e o resultado, até o último voto ser contado de São Januário do ginásio, que inclusive nesse momento às 6:12 da tarde já está sendo preparado em um aparato de quase 1000 homens
responsáveis por segurança para essa eleição de amanhã. Como sempre, um barril de pólvora lá em São Januário. E o FuteRio.net vai estar no olho do furacão, contando todas as informações para você. Gabriel, só uma informação que a gente teve, a gente foi buscar, né? Então parece que gente do BOP, da CORE Sim. e seguranças particulares farão isso lá de fora e lá de dentro, seguranças particulares. Então, exatamente, já viu cada que... chapa vai ter também seguranças. A chapa do Eurico Miranda parece que vai ter 300 homens. As outras duas vão ter algo em torno de 150 a 200 homens responsáveis por segurança. É uma eleição num clube ou a Terceira Guerra Mundial? Entendeu? O problema é esse. Uma eleição presidencial no Vasco da Gama, ela vai muito além daquilo que a gente pode entender. Lembro 2 anos atrás, quando a gente foi à Gávea, eu, Marcos Coelho, o Helder Martins, transmitir as eleições do Flamengo. Era um outro tipo de clima. Havia uma grande movimentação por ser um clube de massa, por ser aí nomes importantes na eleição, como Bandeira de Melo, Valim, também o Cacau Cota. Mas um clima muito mais tranquilo no qual transcorreu a eleição. No Vasco não é assim não, parceiro. No Vasco há anos, há muitas décadas que acontece dessa maneira, por conta das diferentes vertentes políticas que se perpetuam no clube. Não é apenas uma, são muitas confusões que existem, então por isso vai ter quase tanta gente para garantir segurança do que para votar. Mais uma pergunta para vocês, tá liberado, como foi em outras eleições, bebês e mortos votarem? Isso aí eu não sei, rapaz. Não já aconteceu. Eu te conheço. Já aconteceu. Conhece, Enfim. Sei não, hein? Como diria o outro, não, quem é vascaíno não entra na justiça contra o clube. Já ouviu um papo desse aí? Já hoje, que mais tem, né? Mas enfim. O fato é que a eleição vai acontecer, a gente espera, por mais difícil que seja, com tranquilidade, e que a gente possa contar a você todas as informações, portanto, amanhã, direto de São Januário, a partir das 8 da manhã, e já a partir da noite de hoje, com informações, matérias históricas sobre as eleições do Vasco, explicando como e porquê, tentando explicar por que aquilo sempre foi uma grande confusão. E amanhã, FuteRio.net vai estar em cima do lance com todas essas notícias. São 6h15 aqui na Rádio FuteRio, 6h15. Você ligado no FuteRio na geral, e a gente já vai começar o nosso FuteRio na geral com notícia importante aqui dentro da nossa cobertura da transmissão mais carioca da sua internet. O América é o assunto de agora e com notícia de momento. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. É o América, o Mecão aqui na Rádio FuteRio, as notícias do América chegando primeiro aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. E a gente já começa aqui dentro do nosso programa de hoje a trazer informações importantes sobre o Mecão e sobre um jogador que a torcida americana já está bastante acostumado a saber notícias e, obviamente, a se admirar com o seu talento e qualidade. Chegou a estar fora, mas agora parece que pode estar dentro de novo, Renan Mafra. Quais são as últimas do América? Então, Andreas, me caminhando para o programa FuteRio na geral, recebi a informação de que toda a novela envolvendo Léo Rocha, que estava muito próximo do jogador não renovar com a América, e posso falar isso não só por causa de acordos salariais que ambas as partes não tinham se entendido ainda, o Léo Rocha já era procurado por outros clubes. Tinha alguns clubes, alguns dirigentes que chegavam a perguntar: olha, é esse jogador todo mesmo? Olha, é um atleta que vale a pena investir. E a gente muitas vezes dá até informação: olha, é um jogador de qualidade, sim. A grande verdade, até pela entrevista que vimos do técnico Lúcio Niso, ele deixou muito claro, a entrevista que foi ontem, diga-se de passagem, até agradecer ao técnico Lúcio Niso. Não foi toda a entrevista que ele acabou me concedendo, tem uma parte muito interessante que vai entrar no FuteRio futuramente, ele falando de divisões bases, mas não só de América, mas sim de todo o futebol brasileiro, já que ele comandou talvez uma das gerações mais talentosas do Brasil nas categorias de base, formada por Neymar, Casemiro, Felipe Coutinho, Alisson, Renato Augusto. Muitos desses jogadores hoje despontando aí no futebol internacional, inclusive sendo titulares da seleção brasileira. Mas, enfim, ele deixou muito claro nessa entrevista que o normal é o técnico não se meter muito
nos assuntos de diretoria, mas o América dá essa abertura pro técnico, dá um palpite, para um jogador, às vezes um líder ali do grupo, dá um palpite, quem deve contratar, tudo mais. E ele deixou muito claro, né, na entrevista que ele deu, que o Felipe, talvez dos jogadores que o América pensava em manter, Felipe e Léo Rocha eram os dois únicos que ainda não tinham renovado. Mas o Léo Rocha, a situação então, qual que é a dele nesse momento? E o Felipe estava muito bem adiantado, não à toa que hoje renovou o seu contrato. Sim. Voltou ao clube e renovou o seu contrato. O Léo Rocha, a verdade é que estava muito distante. Ele deixou bem claro nessa entrevista, ele concedeu essa entrevista para mim na quarta-feira, foi ao ar ontem. E de quarta até ontem, esse panorama não mudou, eu posso garantir isso. A distância entre Léo Rocha e América era uma distância gigantesca. E da noite para o dia, podemos falar assim, o Marco Antônio Teixeira, diretor executivo do clube, tem muito a mão nessa situação. Ele conseguiu convencer aí os últimos jogadores a permanecerem no clube, a manter essa base. E aí chegou a informação de que se estávamos aí a 90% de chances do Léo Rocha não permanecer no América, hoje a chance é de 90% para ele permanecer. Ainda não está nada assinado, ainda não podemos falar que é concreto, mas é muito bem encaminhado. Possivelmente nas próximas horas o América pode anunciar o Léo Rocha. Se não for ainda hoje, porque o jogador estava na sua cidade natal, né? E ele só vai chegar ao Rio de Janeiro ou hoje à noite ou amanhã de manhã, ainda não é algo concreto, mas se não for ainda hoje à noite ao América anunciar o Léo Rocha, amanhã de manhã ou amanhã à tarde vai vir a confirmação de que o jogador continuará no América. Então o Léo Rocha, portanto, podendo permanecer no América. Fala, Cláudio Burger. Vamos ser mais preciso pra torcida do América. De 0 a 10. 9. Então já tá assinado. Já tá certo, né? E aí, Burger, essa novela, será que vai ter um final feliz pro América? Acredito, né? Acho que os dois têm um carinho, ambos, um pelo outro, e o Léo Rocha, acho que por tudo que ele já fez, o coração falou um pouco mais alto. Falou mesmo. E amanhã, acho que nas próximas horas, tá com a canetinha em cima do papel para assinar. Pois é, e seria um reforço importante para esse América durante a temporada de 2018, um jogador de grande qualidade, a gente já conhece bastante, o Mago, o homem lá do Valão do Barro, de São Sebastião do Alto, e que, portanto, vai ter aí a possibilidade de defender, quem sabe, mais uma temporada, o América. E realmente uma mudança de panorama que acaba sendo até surpreendente, né, Renan? Sim, é surpreendente, André. Me surpreendeu, na verdade, a informação quando eu estava para sair de casa, quando chegou essa informação, me surpreendeu. Porque, sinceramente, o clima que eu vi no América essa semana, quando eu fui no clube na quarta-feira, quando se iniciaram os trabalhos físicos, e a conversa que eu tive com o técnico Lúcio Nilson, era que a não permanência do Léo Rocha estava praticamente consumada. Inclusive, eu posso até afirmar que o técnico Lúcio Nilson deixou muito claro no ar que a vida seguia. Que o América, as contratações que o América acabou fazendo foi justamente para suprir a ausência do Léo Rocha. E talvez uma das grandes contratações que o América fez, o pessoal do Rio de Janeiro não conhece muito, mas é um jogador de qualidade, foi justamente o Assis, que talvez não tenha a mesma habilidade do Léo Rocha, mas tem a inteligência do Léo Rocha. Pode ser um jogador até mais inteligente que o Léo Rocha, porque por não ter a habilidade do Léo Rocha, ele faz o jogo fluir um pouco mais. O Léo Rocha já é aquele jogador, por ter uma habilidade muito grande, às vezes prendeu um pouco mais a bola. Então, é um jogador que talvez o Lúcio Nilson trouxe pensando justamente nessa perda do Léo Rocha. E aí, o Léo Rocha ficando, ele vai ter que modificar um pouquinho esse time. Mas vejo que tem uma possibilidade grande dos dois atuarem juntos. Acho que o Léo Rocha caindo mais pelos lados, saindo um pouco dessa sua característica de buscar o jogo no meio, e o Assis jogando mais centralizado, eu vejo que a chance é grande. O Assis, eu falo muito do Assis porque é um jogador que já atuou com o Lúcio Nilson, mas não vamos nos esquecer do Léo Franco também, né? Que é outro jogador também com muita qualidade, tem essa condição de estar o ritmo do jogo, mas de fato foi algo da noite pro dia. Com certeza, pode ter essa certeza, talvez alguém convenceu o Léo Rocha de ficar, alguém conversou com ele, muito porque a pedida dele, que eu fiquei sabendo que ele fez ao América, eu acho muito complicado algum clube de menor investimento do Rio de Janeiro pagar a ele. Sim.
Alguns clubes perguntaram, mas de fato é um jogador que pela pedida dele ficou um pouco acima da média, vamos dizer assim. E pelo que eu já venho escutando, a nota de corte está baixa nessa questão salarial do futebol carioca. Baixo que eu falo que muitos clubes há algum tempo atrás pagavam clubes de menor investimento, que eu tô falando 30, 40, 50 mil para determinados atletas. Hoje é a época de vacas magras. Pode ter certeza que a média aí salarial dos clubes deve estar na casa de 15 mil, porque tem aquele clube ou outro que acaba elevando o salário dos atletas. Claro. Mas a média tá nisso aí, não tem ninguém pagando muito. E o Léo Rocha, por já ter no ano passado o maior salário do elenco, e ele no caso ter o mesmo reajuste que os outros jogadores, ele continuará com esse maior salário no elenco americano. Mas de fato não foi a pedida que ele fez, que pelo que eu fiquei sabendo, pelo orçamento no América, estava acima das prioridades do clube. Não dava para pagar o que o Léo Rocha havia pedido. E aí teve alguma conversa com alguém. E aí esse alguém, Andrés, eu posso falar que ou pode ser o próprio Marco Antônio Teixeira, que é uma pessoa que soube falar com as principais peças do América levar para essa bem permanência, levar bem né? a situação. Ou com o próprio presidente Léo Almada, que ainda está no clube, e o Léo Rocha tem um carinho muito grande por ele. O Léo Rocha é um jogador que na primeira passagem adquiriu um carinho muito grande pelo presidente, ou até pelos próprios familiares do Léo Rocha, que são algumas pessoas que sabem o talento que ele tem e acham que muitas vezes ele jogou esse talento fora, ou não aproveitou da maneira correta. E aí sempre davam aquele conselho a ele, tudo mais, para ele tentar permanecer forte no futebol, e deve continuar aí nos próximos dias, nos próximos meses no América. E a quem acaba de nos chamar aqui no Twitter para falar bora Léo, assina logo, é Alex Escobar. Sim. Acabou de nos marcar aqui já. Abraço aí pra ele. E já pedindo aí para que o Léo Rocha de fato assine com o América, né? Já tá nessa expectativa bastante. Tá sabendo primeiro pelo FuteRio.net. Exatamente, tá acompanhando aí. O clube faz o papel dele, né, de esconder ali até o último minuto. Mas, de fato, o Léo Rocha tá muito próximo dessa vez. E aí vem aquelas frases prontas, né? Se é para felicidade de todos e por aí vai. Agora eu sou mecão, ele já era mecão também. Mas, de fato, o Léo Rocha tá muito próximo aí de assinar. Eu acredito que dessa vez não teremos uma reviravolta, Andrés. Eu acho que tivemos já a primeira reviravolta, e essa reviravolta aí que aconteceu é para permanência do Léo. Vamos aguardar. Léo Rocha, portanto, perto de continuar no América. Informação trazida em primeira mão pelo Renan Mafra, aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Você sabe, aqui você sabe tudo primeiro dentro do nosso FuteRio.net. São 6h26, olha, estão definidos os jogos ou as datas dos jogos da final do Campeonato Carioca Sub-17 entre Flamengo e Botafogo, Carioca de Juvenis. Primeiro jogo domingo, dia 19, no estádio Newton Santos, às 9 da manhã, e o segundo na Gávea, também no domingo, dia 26, às 10 da manhã. Portanto, Flamengo e Botafogo, Flamengo campeão da Taça Guanabara, Botafogo campeão da Taça Rio, se enfrentam a partir do próximo dia 19, em 2 domingos, pelo título Carioca Sub-17, e o FuteRio.net também em cima da jogada. Mas 9 da manhã? Pois é, Sub-17 acaba sendo de manhã, né? Mas a galera acaba indo, viu? Jogo de base o pessoal acaba indo cedo. Até melhor do que botar pra de tarde pra concorrer com o jogo de televisão e tudo mais. Tarde, né? 10 horas era melhor, né? Tem paz matando o trabalho pra assistir o filme. Uma loucura, né, cara? Mas enfim. Então são jogos aí, portanto, matinais no Sub-17 entre Botafogo e Flamengo na decisão do campeonato de 2017. 6h27, este é o FuteRio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica voltando no tempo para o ano de 2002. Num dia como o de hoje, 6 de novembro, São Paulo vencia o Vasco no Morumbi por 5-3. 3 gols de Luiz Fabiano, Jean e Júlio Santos também marcaram para o São Paulo, com Ramon 2 vezes e Zé Carlos fazendo para o Vasco. São Paulo de Oswaldo de Oliveira jogou com Roger, Regis, Júlio Santos e Jean, Gabriel, Fábio Simplício, Ricardinho, Kaká e Gustavo Neri, Reinaldo e Luiz Fabiano. Entraram Adriano, Júlio Batista e Leandro Amaral. No Vasco, de Antônio Lopes, Fábio, Russo, Marcelo, Rogério Pinheiro e Henrique, Jéder, Léo Lima, Edinho e Petkovic, Ramon e Zé Carlos. Entraram Gleidson, Rodrigo Souto e Eli Tadeu.
São Paulo 5, Vasco 3, em 6 de novembro de 2002, há exatos 15 anos atrás. 6h27 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break. Na volta, em 2 minutos, tem muito mais de futebol carioca, com o Madureira confirmando a contratação de Léo Lima, aquele de volta ao tricolor suburbano. Também com outras novidades, a Cabo Friense, também o Volta Redonda e muito mais, até às 8 da noite no Fute Rio na geral. Vai participando. Twitter, @site Fute Rio e facebook.com/Fute Rio. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Nesta eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net, e confira todas as notícias do seu clube de coração. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponto Esquerda, cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. FuteRio.net. Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 6h31. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até às 8 da noite. Você sabe, aqui no futerio.net não tem jeito. Você está na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E é claro, todo mundo ligado, todo mundo sempre com a gente aqui no Fute Rio na geral e acompanhando o nosso trabalho. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Valeu, portanto, esse é o nosso glorioso Ciganerei, sempre ligado aqui na transmissão mais carioca da rede. Abraçando aqui a turma do Twitter, acompanhando junto com a gente no nosso @site Fute Rio, o nosso programa de hoje. O Orlando Saraiva tá aqui falando, se for bom, sobre o Léo Rocha. Se for bom, pode vir pro Vasco, estamos precisando. Também o Botafogo desde 19, olha também só. O Sirizinho, nosso Rafael Siri, Alessandro Sabino, Marcos Dias Silva, também a Marci, Tomás 33, a galera da Folha de Casimiro, alô Casimiro de Abreu, aquele abraço. Marco Antônio, Matheus Coroa, também o Pé e o André Tertuliano, todos aqui com a gente na Rádio Fute Rio. Fala aí, Renan Marcos. Se jogar focado, sério, sem muitas firulas,
o Léo Rocha pode despertar sim interesse em algum dos grandes. É lógico que eu acho que ele não vai chegar sendo camisa 10 de uma dessas equipes, mas para compor um elenco, pode ter certeza que ele tem qualidade para isso sim, basta querer. São 6h32 aqui na transmissão mais carioca da sua internet. A gente continua falando de novidades, portanto, justamente de craques, de nomes, de jogadores que fazem parte do imaginário do futebol do Rio de Janeiro e que, afinal de contas, já começam a se juntar aos elencos para essa temporada de 2018. Porque o campeonato promete em termos de aqueles. Hora de falarmos do tricolor suburbano, que tá com novidade, tá com um jogador novo na área. E a gente fala do Madureira aqui na Rádio Fute Rio. Nosso ideal é lutar por ti, Madureira. Queremos ver tua bandeira a tremular pelo ar. É o Madureira, o tricolor suburbano que está com novos reforços e já de olho na próxima temporada. E entre os nomes mais destacados, ou o nome mais destacado dessa pré-temporada, o meia Léo Lima, ele mesmo, ex-Vasco da Gama, que começou a sua carreira na equipe do Madureira, agora de casa nova ou de casa antiga. Léo Lima voltando, reforço bom, Cláudio Burg, gostou do nome? Vale a experiência, né? Ele com aquele gol, foi o cruzamento de letra, não foi? Isso, 2003, final do Carioca pelo Vasco contra o Fluminense. Exato, então acho... Gol de quem? Souza Caveirão, que hoje está no Madureira. É isso aí. Rapaz, esse mundo dá volta, né? Mas enfim, é um bom reforço, é uma experiência que o Madureira vai levar para o Campeonato Carioca, né? Então, um jogador que já conhece todos os atalhos do campo e vai ser bastante útil para essa equipe do Madureira em 2018. Pois é, o Léo Lima, que tem 25 anos de idade, já é um jogador veterano, rodado, aberto 25? no futebol, 35 anos. Ah, tá. Jogador já rodado no futebol. Seria um miau e tanto. Do Rio de Janeiro, já pelo amor de pensou? Deus, pô. Jogador experiente, com 35 anos de idade, ele que começou, como eu disse, no próprio Madureira, mas se profissionalizou com a camisa do Vasco da Gama. Depois rodou por equipes como o Porto de Portugal, também o Marítimo, o CSKA de Sófia e também pelo Al Nassr e pelo Al Sharjah no futebol do Oriente Médio. No Brasil, jogou ainda por Santos, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, também a equipe do Goiás, o São Paulo e o Santa Cruz. Agora voltando ao Madureira, lembrando que ele já defendeu até a seleção brasileira durante os anos de 99 e 2001, disputou campeonatos sul-americanos e mundiais de sub-17 e sub-20. Aliás, é um dos poucos jogadores a ter os dois títulos nessas duas categorias. Campeão mundial sub-17 em 99, na geração, ou com a geração, na realidade, de jogadores como Diego Cavalieri, Eduardo Costa e o próprio Souza. E campeão mundial sub-20, aliás, não chegou a ser campeão mundial sub-20, mas fez parte da equipe que tinha Júlio Batista, Adriano Imperador, também o Eduardo Costa, o Kaká. Foi campeão, na verdade, sul-americano, não foi campeão mundial sub-20. Na base, com muita história, o Léo Lima. Portanto, é esse o novo reforço da equipe do Madureira, novo craque, portanto, do tricolor suburbano. E vai editar, como você mesmo lembrou, Renan, uma dupla com o Souza, né? Uma dupla que já vem de longa data. Exatamente, e são amigos particulares, né, Andreas? Desde a base mesmo do Madureira, são jogadores de qualidade, jogadores que sempre jogaram juntos, aí foram juntos para o Vasco, são atletas que se conhecem muito bem, né? E já era esperado essa contratação do Souza. Eu inclusive cheguei a falar em off aqui para vocês outro dia que de fato o Léo Lima seria jogador do Madureira esse ano. Ele que treinou o ano passado no Madureira, vale ressaltar isso. Ele fez boa parte da pré-temporada no Madureira, só que pintou o convite do Santa Cruz e sinceramente aí não dá para negar, né? Um clube da segunda divisão, onde que ele estava até recentemente, que ele acabou perdendo um pouco o foco pela trágica notícia da morte da sua esposa, né? Que infelizmente foi vítima de câncer. Então ele optou por retornar ao Rio de Janeiro, optou por retornar à sua casa, ao clube que o revelou, e vai ajudar o Madureira aí nessa campanha, mais uma peça forte. Vale lembrar que o Madureira esse ano chegou a uma semifinal de Taça Guanabara, por muito pouco não eliminou o Fluminense, e o Madureira ficou na 6ª colocação na classificação geral. Além de disputar a Série D, tá ali naquela espera, né, também
de 2 clubes. O nosso Nova Iguaçu está na espera de um, o Madureira na espera de 2 clubes do Rio de Janeiro irem para a Copa Libertadores, para ele poder, quem sabe, também ir para a Copa do Brasil. Hoje o Madureira estaria na Copa do Brasil, porque Botafogo e Flamengo estariam indo para a Libertadores. Resta saber se essas vagas serão confirmadas, até mesmo com o possível título do Flamengo na Sul-Americana, abriria para uma outra vaga, e aí o Vasco pegaria essa vaga na Libertadores, abriria a chance para o Volta Redonda também. Eu acho que já está mais difícil para o Fluminense chegar nessa briga, mas um título do Grêmio transformaria em G9, e aí o Fluminense chegando nessa briga, poderia até o Boa Vista pegar essa vaga, mas enfim, o Madureira está nessa incumbência aí e está formando um elenco forte para esse início de temporada. Nessa época que esses dois, o Léo Lima e o Sui Souza, acho que, se salvo engano, o Vasco tinha uma parceria com o Madureira e com bom sucesso, mas esses dois vieram na parceria Vasco e Madureira, o Madureira e Vasco. É verdade, realmente são nomes aí importantes da história e que agora defendem aí a equipe do Madureira, irão defender o Madureira, que tem outras novidades, não só o Léo Lima, o Souza, que já continua por lá para mais essa temporada, mas outros jogadores que também chegam para defender o tricolor suburbano e alguns deles já conhecidos. Em relação à novidade, jogadores que chegam agora para essa temporada, o lateral Henrique, também os zagueiros Edmário, Thiago Medeiros e Gustavo, meio atacante Derek, o atacante Zambi dos Palmares voltando, rapaz, craque do Friburguense, do Nova Iguaçu, voltando ao futebol do Rio de Janeiro. Também nomes aí, portanto, que nós falamos aqui já bastante rodados aqui, o Derek, que é um jogador que foi revelação durante o Campeonato Carioca da segunda divisão, jogador do Sul, passou pelo Fluminense na base e agora vai ter oportunidade profissional no time da primeira divisão, né, Buda? É verdade, despertou muito interesse de vários clubes. Eu fiz alguns jogos e todo mundo perguntava, pedindo o contato dele para fazer algum tipo de contato e algum contrato com ele, né? Então o garoto já está bastante e bem encaminhado. As contratações, portanto, do Madureira já confirmadas para esse ano: goleiro Ian, laterais Henrique e Ian Silva, zagueiros Gustavo, Edmário, Thiago Medeiros, Rodrigo Rágio e Iago, volantes William e Rezende, meias Léo Lima, Derek, Valnei, Luciano e Luiz Henrique, e atacantes Zambi, Igor Catatal e Giovanni Maranhão. Entre esses jogadores, atletas, portanto, que também estavam emprestados, muitos a times da segunda e da terceira divisão do Rio, e que agora voltam além dessas contratações, somados que já estão ao elenco do Madureira já permanente. E Andreso, informações de bastidores, e eu vou deixar bem claro que é uma notícia que nenhum dirigente do Madureira confirmou, só que informações de até outros jogadores, outros clubes, que eu acho que foram ou chegaram a negociar com esse jogador e acabaram me informando que ele está indo para o Madureira. O zagueiro Rafael Donato, revelado pelo Audax, que também já teve passagem por Cruzeiro, por Bahia, deve acertar nos próximos dias com o Madureira. Volto a falar, não foi nenhuma informação de dirigentes do Madureira, apesar de que teve um dirigente do Madureira que não negou uma conversa com o Rafael Donato. Disse que é bem possível que o jogador atue no clube, mas outros clubes que foram atrás do jogador e até mesmo chegaram a ter o atleta oferecido a eles, falaram que o Rafael Donato deve jogar o Campeonato Carioca pelo Madureira. Muito bem, então Rafael Donato seria aí um nome a mais aí para essa equipe do Madureira e um nome bastante interessante também para o tricolor suburbano, outro jogador já bastante rodado dentro do nosso futebol carioca e brasileiro também, sobretudo. O Rafael Donato pode, portanto, pintar, e a gente contando para você. Diretoria do Madureira, portanto, ainda dá aquele compasso de espera, né? Aguarda para saber o que vai acontecer e até para também fazer um mistériozinho, né? Talvez nos últimos detalhes em relação a essa contratação. 6h42 aqui na Rádio Fute Rio, abraçando o Marcos Dias Silva aqui no Twitter, também o Igor Soares, também sempre com a gente, e também o Rony Franco, além do Alex Pacheco, do Max e da Carla Noveleira, todos aqui na Rádio Fute Rio. E o vice-presidente Volta Redonda também está ligado com a gente. Opa, Flávio Horta? Exatamente, tá, um abraço certo. para ele. Abraço grande para ele. Boa contratação, inclusive, do Luiz Paulo, deixa bem claro. É verdade, inclusive falaremos do Voltaço agora. Sim, é verdade. Se ele souber de alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente. Sim,
Pois é. Era um alvo e um grande jogador que o Volta Redonda leva aí para lateral esquerda. É isso aí, vamos acompanhar, portanto, tudo em cima da jogada. 6h42, então, falemos justamente do Voltaço, falemos então da equipe do Volta Redonda em assunto em destaque aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Volta Redonda também com novas caras pro ano que vem. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. É o Volta Redonda aqui na Rádio Fute Rio com todas as informações na cobertura mais completa do futebol carioca. E tem novidade, lateral esquerdo Luiz Paulo, ex-Madureira, desembarcando na equipe do Volta Redonda para a temporada de 2018, Renan Mafra. Gostou dessa contratação? Muito, é um jogador de muita qualidade. Vale ressaltar que quando ele saiu do Madureira, ele foi pro Atlético Paranaense, né? Pouca coisa. E o Volta Redonda consegue repatriar esse jogador para o futebol carioca. É algo que de fato vai valer muito a pena para o Voltaço no estadual. É, o Volta Redonda que vai ter, portanto, essa cara nova aí do Luiz Paulo e que, portanto, vai poder aí estar junto aí do Volta Redonda para esse campeonato carioca. E que reforça o clube pelos próximos 2 anos, rapaz. Um contrato longo aí, né? E ver que o Volta Redonda também não tá pra brincadeira nessa situação. Faz um contrato longo, a longo prazo com o jogador, justamente para tentar aí, quem sabe, uma Série B ano que vem. E pode ter certeza que o Volta Redonda, os próximos acordos com jogadores de qualidade, como é o Luiz Paulo, vão ser nesse nível de 2 anos, 1 ano e meio, justamente pensando lá na frente. Volta Redonda não está pensando só na temporada 2018, assim como não pensou só na 17. O Volta Redonda lutou para subir para a Série B. Bateu na trave. Bateu na trave. Então ele vai pensar justamente para temporada de 2018, pensando na 2019, quem sabe chegar à tão sonhada Série B. E aí o Luiz Paulo já teria um contrato para toda a competição. Deixa eu só fazer assim espero que não me batam e nem apanhem aqui. Mas o Volta Redonda poderia já pensar grande e pensar como grande, fazer que nem os 4 grandes. É se preparar para uma competição nacional, usar o Carioca para uma competição nacional e visando a Série B de 2018 e que a cidade abrace também o Voltaço. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo isso, até porque a equipe, mesmo sem ter feito um campeonato brilhante nessa Série C do Campeonato Brasileiro, poderia ter pintado numa Série B, poderia ter conseguido o acesso, quer dizer, acabou batendo na trave, né? Bateu literalmente na trave. Foi um time que aquele golzinho. E aí vamos falar sobre outros jogos da competição, com Madureira, que o Volta Redonda tropeçou em casa, que poderia ter vencido o jogo. Tupi foi um exemplo claro. Mas falando só dos jogos do acesso, vamos falar só dos jogos do acesso. Aquele golzinho que levou aos 46 do segundo tempo em casa fez toda a diferença. Se tivesse sido 0-0 no Rio, 1-1 dava o acesso ao Voltaço. Pois é, vamos acompanhar, portanto, em cima do lance e saber tudo que vai rolar, portanto. Gosta desse nome, Burger? Eu gosto. E torço muito pro Voltaço esse ano também, que ele faça uma excelente campanha e um peso para 2018, né? Pois é. Aliás, Renan Mafra, na tua visão, quem é que foi melhor? Quem é que se notabilizou por ter feito melhor as contratações para essa temporada, pelo menos nessa semana? Olha, complicado falar um time só, né, Andrés? Por exemplo, eu conversando hoje com o técnico Adson Souza no treino no Nova Iguaçu, ele falou, olha, o grupo que eu tinha ano passado era muito bom, e era, não à toa que o Nova Iguaçu fez aqui a melhor campanha. Mas eu precisava de mais qualidade justamente para ter um elenco qualificado não só no estadual, mas também na Série D e possivelmente numa Copa do Brasil. E também para saber aí, quem sabe, ter uma alternativa, vamos dizer, para a equipe durante a competição. Porque é uma situação, o Andreso, que o Nova Iguaçu vai ser mais observado
porque o Nova Iguaçu foi um time que fez uma grande campanha. E o técnico Alisson Souza, ele buscou jogadores de qualidade no mercado. Até me confidenciou que ele queria muito a permanência do Renan Silva. Só que aí bate naquela situação de salário, que o Renan Silva tinha um salário muito alto, mas ele falava, a qualidade dele técnica é impressionante. E que inclusive o Renan Silva talvez não tenha jogado tanto na Série A, porque ele estava um tempo afastado, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, porque ele com isso, ele estava nessa questão de parte física, parte tática, que não é muito treinado lá, então ele sentiu um pouco, mas aí um jogador de muita qualidade acabou não ficando. Mas eu falei só do Nova Iguaçu, né? Por exemplo, tem aí o América, que conseguindo manter o Léo Rocha com os reforços que trouxe, fica muito forte. Mas o próprio Volta Redonda, que está tentando manter sua base, conseguindo contratações pontuais, e outros times também, né? O Boa Vista, que eu acho que esse é importante de manter aí a base e tentar outros reforços. Então é algo que alguns times estão se movimentando muito bem. Eu acho que vamos ter aí um grande campeonato carioca. E a minha esperança, não a minha, a nossa, é que de fato os clubes de menor investimento incomodem os grandes. Porque, por exemplo, vimos o Madureira chegar a uma semifinal, mas com o Botafogo largando o primeiro turno. E aí no segundo turno ninguém mais chegou. O Nova Iguaçu por muito pouco não tirou aí uma vaga dos grandes, tiraria a vaga do Botafogo, mas não conseguiu. Então é algo que chega. Queremos ver essas equipes, né, tirando aí, quem sabe, uma vaga dos grandes. Nada contra os grandes, é futebol carioca também, né? Mas eu acho que chegou a hora, chegou o momento dos times de menor investimento de fato jogarem mais de igual para igual com os times grandes. Pois é, então vamos aguardar aí para saber o que vai acontecer e ficar em cima da jogada. São 6h49 aqui na Rádio Fute Rio e você com a gente em cima do lance, em cima da jogada, para acompanhar todas as informações do futebol carioca e, é claro, ficar aqui muito por dentro sobre todas as contratações dos clubes para esse campeonato carioca da primeira divisão. Não poderia ser diferente, não poderia estar aí de outra maneira essa situação envolvendo os clubes do Rio e também o campeonato carioca. Sobretudo a seletiva, a gente até falava, né, Cláudio Burger, prometendo ser uma seletiva animada, até pelas equipes. A gente não falou aqui sobre elas ainda no programa de hoje, mas já adiantando essa seletiva pelos nomes, pelas novidades, pelas contratações que já foram feitas pelas equipes, pelo América, como a gente já falou, com o Léo Rocha podendo voltar, podendo permanecer, na verdade, no plantel para 2018. Parece que a seletiva vai ser bem arrumada em relação a equilíbrio, né? Mais emocionante do que a desse ano, né? É verdade, a gente estava até comentando aqui antes do programa. E para quem achava ou achou que essa seletiva, que começa agora no mês que vem, em dezembro, em 17, ia ser morta, Cabo Friense, Goitacás e América. Acabou o Friense entrando agora na briga. Parece que vai ser briga de cachorro grande. Então, sim, vai dizer o outro, né? Então, esses três clubes a gente vem acompanhando, vem vendo que as contratações estão acontecendo e o trabalho vai mostrando que não vai ser fácil, né? São 2 vagas. Vamos ver quem é que sobra e quem é que passa, né? Pois é, 6h51 aqui na Rádio Fute Rio. Agora é hora de falarmos do Verdão de Saquarema, o Boa Vista, assunto aqui na Rádio Fute Rio, equipe que se reapresentou durante esse começo de semana. Boa Vista é um clube de tradição, vamos torcer de todo o coração, torcida aplaude esse clube que surgiu, o Boa Vista preferido no Brasil. É o Boa Vista que se representou hoje lá no CFZ, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meias Marquinho e Eric Flores e os atacantes Cláudio Maradona e Caio César, além do lateral direito Gabriel Casimiro e o meia Thiago Coimbra, que foram aí as novidades em relação ao time que jogou a Copa Rio. Basicamente todo mundo que disputou essa competição e foi campeão durante a temporada de 2017 segue no clube, além desses jogadores que, portanto, retornam já encaminhados
o lateral direito Jean e também o zagueiro Cadu Fernandes. Esses jogadores que, portanto, aliás, o lateral esquerdo, perdão, Jean, e o zagueiro Cadu Fernandes. Outros jogadores que não seguirão no Boa Vista: Derlan, Jobson, Breno, Guilherme, João Vitor e Juan, que foram emprestados pelo Fluminense e voltam para o seu clube de origem. Boa Vista que estreia no próximo 17 ou 18 de janeiro contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Renan, falando um pouco do Verdão de Saquarema, falando um pouco sobre a equipe do Boa Vista, dá para imaginar um desempenho um pouco melhor desse time agora em 2018? Com medalhões em 2017, a equipe não fez uma campanha, digamos, muito expressiva. Será que nesse ano vai? Creio que sim, Andreuza. Até e já vimos, na verdade, um pouco disso, que foi justamente na Copa Rio e até na Série D, porque o Boa Vista avançou de fase na Série D. Acabou no mata-mata, assim como foi a Portuguesa, perdendo ali em jogos eliminatórios. É algo complicado, a equipe ficou fora, mas eu acredito sim, porque tem alguns medalhões ainda no elenco, só que não aquele time inteiro, aquele elenco inteiro de medalhões, né? Eu acho que é um Boa Vista mais pés no chão nesse momento. Então eu acredito que a equipe vai fazer uma boa campanha sim. Outros jogadores de qualidade ainda devem chegar ao clube e possivelmente eu acho que o Boa Vista vai fazer uma campanha, não sei se melhor do que ano passado, André, mas que vai voltar a incomodar os grandes, muito por conta do trabalho do técnico Eduardo Alex, que ele fez no time nesse ano, nesse segundo semestre. Eu acho que isso vai se refletir pro ano que vem. Pois é, o Boa Vista, portanto, com esses novos nomes aí, não tão novos assim, mas com certeza jogadores destacados e que a gente vai poder acompanhar em cima do lance, também com o Verdão de Saquarema, campeão da Copa Rio, chega com moral, né, Boa? É verdade, eu só discordo do Boa Vista ter ficado com a Copa do Brasil. Eu queria que ele... Queria não, essa é uma opinião minha. Se eu tivesse à frente... Pensando crescer nacionalmente, né? Sim, sim. Eu ficava na Série D, entendeu? Começava já pensando, trabalhar a Série D, Série C. Quem tá fazendo isso muito bem é o Volta Redonda. Então poderia ter trabalhado essa Série D com mais carinho. Mas enfim, essa é a minha opinião. Pois é, então não estamos dentro do clube, esperar, né? Mas de fato eu concordo com o Burri. Eu acho que se o Boa Vista tivesse escolhido a Série D, e aí não é garantia que o clube vai subir. Vamos deixar bem claro. Pode ser que chegue nas quartas finais, nas quartas de final não suba e aí a temporada vai pelo ralo. Mas eu acho que você, para crescer nacionalmente, para você ser grande, ser reconhecido nacionalmente, precisa arriscar. O Volta Redonda, por exemplo, arriscou, se deu bem. Ainda não é o ideal para o Volta Redonda. É lógico, o ideal é você chegar numa Série B, legal, mas o Volta Redonda está no caminho. No primeiro ano já bateu na trave. Pode ser que nos próximos anos consiga o acesso. Então eu creio que tudo tem seu tempo. E eu acho que pelo trabalho que o Boa Vista realizou nesse último ano, tinha tudo para chegar muito forte aí nessa disputa da Série D. É isso aí, então vamos esperar aí que o Boa Vista faça um bom campeonato. Daqui a pouquinho continuaremos falando sobre as equipes que estão já de olho nessa competição no Campeonato Carioca do ano que vem. São 6h56, o Botafogo, agora falando de campeonatos de base, anteontem o Botafogo deu uma grande goleada no Fluminense, 6-2, lá em Xerém, pelo triangular final do torneio Guilherme Embro, sub-16. Grande atuação do Alvinegro, e a próxima rodada acontece quarta-feira pela manhã. O Botafogo joga diante do Flamengo lá no Cefate, em Várzea das Moças, e quem vencer sairá campeão. Se houver empate, o título então depende da última rodada, onde Flamengo e Fluminense se enfrentam. Fluminense jogando em casa? Tudo embolado. Fluminense, acredito que não. Em Xerém? Esse jogo... é verdade, esse jogo de sábado foi. Botafogo venceu o Fluminense 6-2 em Xerém. Rapaz. Pois é. Botafogo foi lá dentro e meteu 6 no Fluminense. Agora, nessa penúltima rodada, então, o Botafogo enfrentando o Flamengo aí em casa, lá em Várzea das Moças. E na última rodada, Flamengo e Fluminense jogam no comando do Flamengo, na Gávea. Portanto, para saber quem será o campeão. Se o Botafogo vencer essa partida, será então o grande campeão do torneio Guilherme Embro Sub-16, competição, portanto, que terá a sua decisão acontecendo neste meio de semana, quarta-feira, bola rolando e você acompanhando junto com a gente aqui na transmissão mais completa do futebol do Rio de Janeiro. São 6h57 aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Este é o Fute Rio na Geral.
Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1999. Num dia como o de hoje, 6 de novembro, o Palmeiras venceu o Botafogo por 6-0. 2 gols de Faustino Asprilha, um de Kleber, um de Aguinaldo, outro de Pena e mais um de Evair, lá no Parque Antártico. O Palmeiras de Luiz Felipe Scolari jogou com Marcos Arce, Roque Júnior, Aguinaldo e Rogério, Thiago Silva, Jacksonzinho e Edmilson, Evair e Asprilha. Entraram Kleber, Pena e Zé Maria. No Botafogo de Antônio Clemente, Wagner, Luiz Paulo, Clóvis, Bandoc, Sandro, Marcelinho Paulista, Reidner, Rodrigo Beckham e Sérgio Manuel, Valdir e Zé Carlos. Entraram Groto e Leandro Augusto. Palmeiras 6, Botafogo 0, em 6 de novembro de 1999, há exatos 18 anos atrás. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei, a nossa versão audiofônica da Pitadinha Histórica, trazendo para você relembrar aqui na Rádio Fute Rio, momentos importantes e, é claro, gols que você curte lembrar e acompanhar do nosso futebol carioca, sempre com a nossa marca e, é claro, com momentos que não custa lembrar, não custa a gente recordar, para trazer aí para você mais uma vez aqui dentro da transmissão mais completa do futebol carioca em www.futerio.net, sempre com gols, com momentos importantes, momentos marcantes para você sintonizado junto conosco dentro do nosso Fute Rio. Eu gosto muito. .net. É sempre bom, né, Burgo? É sempre muito bom. Sempre bom recordar, né? Voltar um pouquinho no tempo. E até para quem não teve oportunidade, ter a chance agora de ouvir um pouquinho. Com certeza. Pessoal que viveu e que vai ter a oportunidade de reviver tudo isso aqui para trazer, evidentemente, aí esses momentos tão destacados e tão legais do nosso futebol carioca e com momentos, evidentemente, que são muito bonitos de recordar dentro aqui do nosso Fute Rio na geral. A gente volta no tempo hoje pro ano de 2002, aliás, de 2012, perdão. Naquele ano de 2012, o Vasco venceu o Flamengo no estádio Newton Santos, no Engenhão, pelo placar de 3-2, e foi uma partida histórica, uma partida emocionante, com gols, com, enfim, momentos realmente bem bacanas de se relembrar e que você volta a curtir junto com a gente aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. O gol que a gente ouve, e aliás é um golaço por sinal, é o gol de Felipe, um belo gol para o Vasco naquela altura, para você recordar junto com a gente aqui na Rádio Fute Rio, com a narração do garotinho José Carlos Araújo, na época pela Rádio Globo. Depois um rápido break e na volta mais uma hora de Fute Rio na geral, falando muito mais das informações do Campeonato Carioca, de todos os clubes e da Série C, a quartona também em perspectiva. Então volte no tempo junto com a gente, dia 20 de abril de 2012. Olha o que eu achei. Na primeira, empurrou no vazio para Diego Souza na ponta canhota, cruzamento na área, era para Alexandre, cortou a zaga, a bola vem para Felipe, Felipe limpou, apontou, atirou, entrou! Vasco! Do Machão da Gama! Felipe, o chutão de fora da área, bateu na trave, não chegou nem ao fundo da rede, foi na parede do outro lado. Felipe vira o jogo, 40-40. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está na sintonia. futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Estamos apresentando Fute Rio na Geral. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio 73. Esse é o Fute Rio na Geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também estou sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. futerio.net. Valeu, Luiz Roberto, sempre ligado aqui na Rádio Fute Rio. Abraçando a galera do Twitter, o Pepe Rick tá aqui falando sobre a contratação do Léo Lima pelo Madureira. Campeonato Carioca é um torneio de showball no campo de 11 e ninguém nos avisou, hein, Renan? Também não é pra tanto, né? O Léo Lima há algum tempo, há poucos anos, na verdade, ele vem jogando em alto nível, ele teve boas passagens aí por Santos, Palmeiras, Goiás. Eu acho que é um jogador que chega para somar bastante na equipe do Madureira, né? Muita gente tem essa visão, né? Que o jogador, quando é um pouco mais velho, um jogador famoso, no caso do Léo Lima, chega para jogar no futebol do Rio de Janeiro, um clube de menor investimento, virou showball. Mas não é por aí também. Eu acho que é um jogador que dentro de campo vai fazer a diferença a favor do Madureira. Pois é, então vamos aguardar aí para ver o Léo Lima com a camisa do Madura mais uma vez. Continuando a girar as informações e as notícias das equipes do Rio de Janeiro, agora é hora de falarmos do Nova Iguaçu. Pois é, a equipe lá da Baixada Fluminense e já de olho, portanto, nesse campeonato estadual da próxima temporada, vai ter aí algumas caras novas, algumas que a gente já antecipou e que a gente traz para você agora. Vamos falar do orgulho da Baixada, o fruto da terra, é o assunto aqui na Rádio Fute Rio. Salve o fruto da terra, Nova Iguaçu traz com orgulho seu brasão. Pois é, a equipe do Nova Iguaçu já se apresentando para o Campeonato Carioca de 2018. E o atacante Jonathan é a principal novidade, jogador que esteve no Tombense pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nova Iguaçu que tem 26 jogadores, portanto, e ainda vai contar com o Jefferson, jogador que está no Bolívar, da Bolívia, e que chega apenas em janeiro, quando termina o seu contrato de empréstimo lá com a equipe boliviana. Nova Iguaçu, portanto, tentando repetir agora em 2018, sucesso desse ano, hein, Renan Mafra? Exatamente, Andreas, é um clube que, como o próprio técnico Edson Souza disse, vai ser mais visado esse ano. Eu acho que o pessoal, não que não tenha, os clubes tenham vacilado contra o Nova Iguaçu, ter perdido o jogo de bobeira, não. Nova Iguaçu teve todos os méritos em sua campanha, mas um clube vindo da seletiva, vindo de uma segunda divisão, poucas vezes vendo se destacando da maneira que o Nova Iguaçu se destacou. Então vai ter uma atenção, vamos dizer que redobrada dos adversários. E por isso o técnico Edson Souza foi buscar mais qualidade. Ele falou hoje comigo que teve a possibilidade aí de pedir os jogadores para a diretoria do Nova Iguaçu de fato atendeu a maioria dos seus pedidos, algo que foi até revelado, né? O Nova Iguaçu sempre foi aquele time considerado pés no chão. Nunca sai daquele seu patamar, nunca sai daquele seu plano financeiro.
E parece que o Nova Iguaçu esse ano aumentou um pouquinho a nota de corte, justamente pela temporada que vai ter pela frente. E o Nova Iguaçu vem tratando essa temporada, Nova Iguaçu que está aí prestes a fazer 30 anos, é um dos clubes mais jovens da primeira divisão. Sim, pois é. O Nova Iguaçu trata essa temporada de 2018 como a mais importante da sua história. Por quê? Além da primeira divisão do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu quer ir muito bem, o Nova Iguaçu tem uma Série D pela frente e o objetivo é total de subir. O Nova Iguaçu não vai medir esforços para subir. Tem a Copa do Brasil e por ser um marinheiro de primeira viagem, já ficou muito claro, o Nova Iguaçu vai tentar fazer uma campanha a melhor possível. Se, por exemplo, fizer igual Boa Vista, chegar numa terceira fase, ótimo. Se chegar numa final, ótimo. Mas não vai haver lamentações caso o Nova Iguaçu, por exemplo, caia na primeira fase. Não vai haver lamentações nesse caso. Então, Nova Iguaçu é um clube que tem a esperança de fazer uma grande campanha no Carioca e na Série D. E se fizer essa grande campanha na Série D e subir, Nova Iguaçu vai começar a ter o céu como limite. Vai fazer, talvez a nota de corte vai aumentar mais pro ano que vem, para assim como tentou Volta Redonda, chegar logo na Série B. E aí na Série B, né, se tratando da administração que o Nova Iguaçu tem, sabemos que ter uma cota de TV da Série B, além da Série A, eu acho que é algo que o Nova Iguaçu com certeza vai fazer uma grande campanha. Mas de fato é um clube que se reforçou muito bem, é um clube que trouxe nomes de qualidade. Agora é esperar um pouquinho para ver se o resultado vem dentro de campo, né? Que como hoje eu acabei, da parte da direção do clube, eu acabei conversando com o Jorginho Moraes, que é diretor de futebol do clube, e ele falou, lógico, nosso trabalho todo é feito para cima que tudo dê certo. A gente trabalha para ser campeão, não é para ser o melhor dos times de menor investimento. Queremos acabar na frente dos grandes. Só que nem sempre isso dá certo. Às vezes no campeonato do Nova Iguaçu, que é contra os clubes de menor investimento, o Nova Iguaçu vai se destacar como foi esse ano, mas pode ser rebaixado como foi há alguns anos atrás, em 2015. Então é algo que todo mundo trabalha para dar certo, trabalha para fazer o seu melhor. Mas às vezes a situação não anda como o esperado. É verdade. Bom, são 7h10 aqui na Rádio Fute Rio, portanto aí o Nova Iguaçu com as novidades e também com o olho já voltado na próxima temporada e querendo fazer bonito também nesse ano de 2018. A equipe do Orgulho da Baixada, o time lá da cidade iguaçuana, e que tenta então fazer bonito também nesse próximo Campeonato Carioca. Lembrando que o Nova Iguaçu em 2017 foi campeão dos dois torneios dos dois quadrangulares extra, na realidade, né? Aquelas competições que são o torneio de consolação e que agora em 2018, vale a gente lembrar aqui na Rádio Fute Rio sempre, agora são opcionais para as equipes, seja lá o que isso queira dizer, né? Eu acredito que não vai acontecer, né? Sinceramente. A não ser que algum clube não consiga apresentar um bom futebol. Você abrir uma prerrogativa de um campeonato ser opcional é estranho, né? Ou é sim ou é não. Pois é, ou tem ou não tem. É isso. Então, não dá. Não tá, legal. Esse ano não vai ter, porque as datas são mais curtas. E se não tiver, não vai fazer a menor falta, com todo respeito às equipes menores, que tem a chance de sair com o título, mas Nova Iguaçu saiu com 2. É um título meramente de consolação, não vale absolutamente nada a não ser botar um troféuzinho em casa. Sim, é importante, você é um clube de menor investimento, né? Se tratando, sabendo que é difícil. Eu acho que principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Porque em São Paulo, por exemplo, a gente vê aí, teve ano do Ituano, tá chegando, tirando um título do Santos. A Ponte Preta esse ano chegou contra o Corinthians, o Novo Hamburgo tirou um título do Inter. Há algum tempo atrás o Ipatinga tirou um título do Cruzeiro. Ano passado o América tirou um título, apesar do América ser considerado muito grande em Minas Gerais, mas o América tirou um título do Atlético Mineiro. Então em outros estados é mais fácil vermos times de menor investimento chegando e brigando aí com o título estadual, mas infelizmente no Rio de Janeiro
acabamos não vendo isso. Então, Pois é, acaba acontecendo bastante, né? É importante. Ou não acontecendo, acaba sendo raro, né? Infelizmente é muito raro. E aí, né, Andrés, se formos voltar um pouquinho no tempo, há mais de 10 anos, né, vimos Volta Redonda e Madureira chegar aí à decisão do Campeonato Carioca, mas sim. Depois tivemos até Resende, Boa Vista também chegando à final de turnos, sim, não de finais, mas é muito raro, acho que se tornou muito raro. E a cada ano que passa, pelo que eu percebo no regulamento do Campeonato Carioca, a dificuldade vai ficando ainda maior para os clubes de menor investimento. É verdade. São 7h12 aqui na Rádio Fute Rio. Deixa eu abraçar aqui o Alexandre, também aqui sempre ligado junto conosco. E também o Ezequias, também aqui conosco no Twitter, em @site Fute Rio. É a nossa audiência, é a galera que está acompanhando a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro em www.futerio.net. Você sabe, aqui na Rádio Fute Rio sempre tem espaço para todos os clubes. E é claro, notícia é o que não falta aqui dentro da Rádio Fute Rio. Daqui a pouquinho falaremos bastante da 4ª divisão do Campeonato Carioca. É a Série C do Campeonato Estadual também em assunto, em destaque, com os jogos que teremos ou não. E também as últimas novidades sobre quem já pagou as suas dívidas ou ainda não. Tudo isso também será destaque dentro de instantes aqui na Rádio Fute Rio. 7h13, falando sobre a quartona de juniores, a bola rolou para o primeiro jogo da decisão do campeonato. Pérolas Negras venceu o Itaperuna por 1-0, jogo realizado na última quinta-feira. Próximo jogo acontece no dia 9, nessa quinta, lá no campo do Avelar, em Pati do Alferes, e o Pérolas Negras joga pelo empate para sair com o título. São, portanto, aí os novos nomes, a nova possibilidade de um título, primeiro título para a equipe do Pérolas Negras nesse Campeonato Carioca da 4ª divisão de juniores. São 7h14 aqui na Rádio Fute Rio. Hora de falarmos do Bangu. Banguzão tá chegando aqui no Fute Rio na geral. O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. É o Banguzão, que vai completar daqui a 2 semanas 70 anos do estádio de Moça Bonita. Próximo dia 18, o jogo entre Masters do Bangu e Masters do Flamengo. Portanto, para comemorar essa data importante, a inauguração do estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, lá em Moça Bonita. 70 anos, Cláudio Burger, desse belo estádio aí lá do Banguzão. Portanto, uma data importante aí para o Alvirrubro, lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E com muita história, né? O Bangu, que tem seu 2 títulos carioca, vai fazer uma belíssima festa em comemoração justa pelos 70 anos. Quantos jogos não passaram por ali? Pois é, né? Milhares de jogos, já podemos dizer, né? E aí você fica pensando, o Bangu de Baby, Marinho, Mauro Galvão, o Zagallo já foi técnico do Bangu, e entre outros aí. Cita outros aí pra gente. Olha, tantos, o Marinho a gente já falou, Décio Esteves também, Paulo Borges, Arthurzinho, enfim, uma infinidade aí de jogadores, né? E de Moisés, saudoso. Sim. Moisés. Então, uma festa que a história, muita gente fala, o brasileiro não tem história, não deixando morrer a história do estádio Moça Bonita e do Bangu, né? E o detalhe curioso é que o estádio foi inaugurado no ano, mas o primeiro jogo só foi acontecer no ano seguinte, porque Moça Bonita foi inaugurado, mas ainda não aconteceram partidas por lá. Isso só foi acontecer em 1948. Até lá o Bangu mandou jogos lá na rua Conselheiro Galvão, campo do Madureira. E a estreia do estádio com o jogo oficial foi em 12 de dezembro de 48. Flamengo 4, Bangu 2. E o primeiro gol foi de Joel, da equipe do Bangu. Foi, portanto, o primeiro jogo, mas a inauguração foi em 17 de novembro de 1947. A festa vai ser no dia 18, mas na verdade a inauguração do estádio foi em 17 de novembro de 1947. Então, portanto, 70 anos aí desse estádio, que já chegou a receber até 30 mil pessoas nos seus melhores dias, e que vai ter então agora, aliás, primeiro jogo no dia 28 de março de 48,
com o Bangu e Flamengo naquela altura se enfrentando. Vitória do Bangu pelo placar de 4-2. Foi então o primeiro jogo que aconteceu de fato em Moça Bonita, mas a inauguração ocorreu alguns meses antes, portanto, em novembro de 47, já na reta final do Campeonato Carioca daquele ano, e o Banguzão então completando mais um aniversário. Aliás, sim, está te interrompendo, esqueci de um, que esse aí eu tenho esse jogo, por mais que muitos banguenses não gostem, de lembrar o jogo do Bangu e Curitiba, na qual eu fui no dia 31 de julho de 85. Sim. Mandar um abraço todo especial pro Ado. Sim, verdade, grande ponta esquerda, revelado pelo Madureira, que jogou muitos anos também no Bangu, portanto um jogador de grande destaque também na história banguense, também aqui em assunto no nosso Fute Rio na geral. São 7h17 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Abraçando o William Moura aqui no Twitter, também sempre junto com a gente. Todo o Fute Rio na geral tá aqui conosco em @site Fute Rio, dentro da nossa cobertura que é a mais completa do futebol do Rio de Janeiro. São 7h18, já falaremos da Série C do Campeonato Carioca, a nossa quartona, como sempre, em destaque, em assunto. Renan Mafra, falando um pouco sobre a seletiva desse ano, que começa daqui a 1 mês e meio, o Goitacás já de olho nessa disputa, já começando o seu trabalho. Quem está muito confiante em relação a essa competição me parece ser a equipe do Goitacás, pelos reforços que já trouxe. A pergunta que eu te faço, você, como diz o Cláudio Burger, tem o notório saber. Tem outros nomes aí já se aproximando do Goita para esse campeonato de 2018? O clube segue nos bastidores para trazer novos nomes? Segue sim, Andreas. Inclusive, eu tive uma conversa com o dirigente do Goita em alguns dias atrás, na verdade, na semana passada. O Goita ainda não fechou o seu ciclo de contratações, não. Deve alguns nomes ainda pintarem no clube nos próximos dias, né? Talvez nessa semana. Mas o Goitacás não quer, por exemplo, ficar contratando até dezembro. O Goitacás deve fechar o seu elenco essa semana, no máximo na próxima, e aí pronto. Vai para os treinamentos, vai para os jogos treinos, e aí com o seu elenco decidido, a não ser que pinte assim um nome extraordinário no meio do caminho, né? E o Goita faria um esforço, mas do contrário, é isso que está aí, mais algumas contratações, e o Goitacás vai estar preparado aí para o Campeonato Carioca. Pois é, o Goita, portanto, já de olho nessa seletiva, portanto, a partir do próximo dia 20 de dezembro, já contratou aí vários jogadores, como o Márcio Carioca, também o Vico, meio-campista do Serra Macaense, que não faltam, são nomes aí que reforçam então a equipe do Alvianil de Campos para essa competição, para esse campeonato estadual de 2018. O Goitacás voltando, portanto, à primeira divisão depois de 25 anos e podendo jogar, aliás, diante dos grandes, mas para isso vai ter que passar pela fase preliminar. São 7h20 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos começar agora então a falar da Série C do nosso campeonato estadual. E começando com uma notícia boa, em meio ao caos que é a quartona, o Casimiro de Abreu, que teve a sua punição revogada, sua suspensão por parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, revogada pela FERJ por conta do pagamento das dívidas que fez durante o final da última semana. E como a federação só conseguiu sair do recesso hoje, ou só saiu do recesso nessa segunda-feira, portanto o Casimiro de Abreu é mais uma equipe que tem a sua punição revogada. Lembrando que 7 clubes foram suspensos segunda-feira passada e só 2, o Casimiro e o Resende, conseguiram pagar as suas dívidas. Mesmo com esses 2 compromissos por fazer na fase classificatória, CAEC já garantido no playoff de acesso e vai jogar quinta-feira contra o Paduano, se não for WO, e também contra, na última rodada, aí sim de maneira oficial, porque a bola realmente rola, contra o Pérolas Negras. São, portanto, os últimos 2 jogos do CAEC. Casimiro de Abreu, portanto, conseguindo pagar as dívidas, né, o Cláudio Burger. Então, pelo menos, WO duplo nesse meio de semana não teremos. A bola, aparentemente, deve rolar. E falando em Casemiro, sabe quem fez aniversário essa semana? Acho que foi sábado ou foi ontem. GDIL, cara. Opa, grande GDIL. Um grande abraço. E você sabe quem faz aniversário rapidinho hoje? Quem? Adivinha quem? Quem que é? Não sei. Rapaz, Elton Bispo. Opa, grande Elton Bispo, o senhor futuro bem próximo. Exatamente, né? Mas
técnico, presidente, auxiliar, motivador, tudo lá no futuro. Então um abraço aí pra ele, grande fera, portanto, também aqui do FuteRio.net. Mas só voltando a falar do Casemiro que vem como um dos favoritos. Se perdesse extracampo seria assim uma coisa lamentável, né? Porque vem fazendo uma campanha extraordinária, chegar no final por falta de pagamento seria muito triste e a cidade de Casemiro de Abreu ia ficar em lágrimas, bicho. É verdade, é que pelo menos podendo em campo disputar aí esse playoff de acesso, jogar aí esse acesso do Campeonato Carioca para poder então figurar entre os times que talvez venham a subir para a terceira divisão do Campeonato Carioca na próxima temporada em 2018. Mas o Renan Mafra, Caec então de volta ao campeonato, então pelo menos por agora parece que não teremos aquele perigo de termos, é incrível falar isso, né, mas de termos aí, como é que se diz, os jogos dos playoffs pro acesso não acontecendo por conta de dívidas, né? Já pensou, Andreas? Aí seria, aí como diria Fred, né, acaba Campeonato Carioca. Pelo menos o da Série C. Pelo menos o da Série C. Mas eu acho que os playoffs estão a salvos, né? Afinal também. Mas são equipes que, como eu disse, né, Andreas, nos surpreendeu. De fato aí a equipe do Casemiro de Abreu, do Resende, pela grande campanha que eles fizeram durante a competição e pela organização que víamos nos jogos. Com todo respeito a alguns times, por exemplo, no Resende foi um time que eu acompanhei mais jogos, era um lanche para os jogadores após os jogos, um uniforme de viagem, um equipamento para treinamentos, aquecimento de jogadores, reservas qualificado, era tudo certinho, né? E aí isso não víamos em outros clubes, era algo até lamentável. E quando chega uma notícia dessa, é algo que nos surpreende, mas o Resende e o Casemiro, que são equipes aí que estão brigando por esse acesso, correram e já organizaram toda a sua situação. É verdade, então o Caec então dando um passo importante para poder voltar ao campeonato, voltando de fato ao campeonato, e apenas para lembrar o que teremos durante essa semana, o que talvez não tenhamos, mas só explicando que primeiro o Campeonato Carioca tem jogos da sexta rodada ainda por fazer ou por acontecer. Jogos entre Itaperuna e Itaboraí Profute, esse jogo marcado para quarta-feira, depois de amanhã, suspenso, né? Às 4 da tarde, e quinta-feira, Paduano e Casemiro de Abreu para o mesmo horário. Nesse momento, Itaperuna e Paduano permanecem suspensos, mas não sabemos ainda se a federação vai revogar a situação desses clubes. Me parece que a essa altura realmente já é muito difícil. O Itaperuna tinha até 72 horas para fazer esse pagamento, não fez, então o Profute deverá mesmo vencer por WO. Até agora não há nenhum tipo de registro na federação, enquanto por sua vez o Casemiro de Abreu deve também ganhar por WO do Paduano nessa quinta-feira. Então, contando com esses resultados, o Itaboraí Profute vai pular para 29 pontos e o Casemiro de Abreu vai pular para 37 nesse grupo B. Assim sendo, o Tomazinho lá no grupo A vai poder comemorar então de maneira antecipada a sua classificação para os playoffs. Relembrada na rodada que teve, né? Na última rodada? Que vai ter, né? Ah, sim, claro, a rodada que vai acontecer, a última, né? Que não vai ser minha rodada porque em princípio são só 2 jogos. Domingo, marcado para Cardoso Moreira, Campos e 7 de abril. E no Birajara Reis, em Casemiro de Abreu, Casemiro e Pérolas Negras, ambos jogos às 4 da tarde. E os outros jogos, todos eles WO. Brasileirinho em Campo Grande, Riostrense, Tomazinho, Vitória do Tomazinho, Itaboraí Profute, e Teresópolis com vitória de WO do Profute, Miguel Couto e Paduano, WO duplo, olha quem voltou, e Esporte Clube Resende Itaperuna, vitória por WO do Esporte Clube Resende, com esse sendo o panorama de momento dentro do Campeonato Carioca da 4ª divisão. É essa então a situação que a gente pode acompanhar aqui em FuteRio.net e obviamente esperando que possamos ter aí pelo menos alguns instantes de bola rolando até esse final de semana. 7h26 aqui na transmissão mais carioca da rede. Já já falaremos mais da Série C. Você está no FuteRio na geral. Pitadinha histórica.
Pela última vez, a nossa pitadinha histórica sendo assunto aqui na Rádio Fute Rio, para você relembrar junto conosco momentos, gols e partidas importantes da história do futebol do Rio de Janeiro. Como sempre, legal voltar no tempo, e a gente volta para o ano de 2005. Num dia como o de hoje, o Flamengo venceu o Botafogo no Raulino de Oliveira por 3-1. Gols de Renato, Diego Souza e Léo Moura para o Flá, com Alex Alves anotando pro Bota. Matou minha adivinhação. Mas pode acertar o time. O time do Flamengo? Sim. Vamos lá. Diego, Léo Moura. Sim. Rodrigo Arroz e Renato Silva. Exato. O Rodrigo Arroz foi expulso no primeiro tempo e entrou o Fernando. Não é possível. E na lateral esquerda era o André Santos. Sim. Meio campo formado por Jonathan, Júnior, sim. Diego Souza e... Jonathan e Renato. Não. Sim, Renato, sim. Felipe Gabriel era no ataque. Sim. E Josafá. Meu Deus, ele acertou o time inteiro. Josafá, ele acertou o time inteiro e acertou que o Rodrigo Arroz foi expulso no primeiro tempo. Um lance até meio injusto, eu lembro dessa jogada. Ela vai dormir. E aí o Botafogo fez o gol logo no final do primeiro tempo, gol de Alex Alves. O Botafogo que tinha Alex Alves no seu time, Caio Ribeiro, que fazia a dupla de ataque, na verdade, com o Alex Alves. O goleiro era o Lopes, não era isso? Era Lopes. O lateral direito, o Rui Cabeção. Sim. Deixa eu tentar. Vai querer acertar o Botafogo todo também não, né? Alguns, esses três aí, esses quatro, na verdade, eu lembro. A defesa eu já tenho essa certa... Bom, vamos lá. O Botafogo tinha Lopes, Rui, Emerson, Rafael Marques e Bill, Leandro Carvalho, Juca, Jonilson e Caio, Alex Alves e Reinaldo. Entraram Rogério e Ricardinho. No Flamengo entraram Fernando, como disse, o Renan Mafra, também Fabiano e Souza. Primeira vez em muito tempo que você acerta o time inteiro, Renan. Verdade, eu tava meio fraco nessa situação. Memória tá boa, como sempre, da enciclopédia. Flamengo 3, Botafogo 1, em 6 de novembro de 2005, há exatos 12 anos atrás. São 7h29 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break. Na volta, mais meia hora de Fute Rio na geral com a Quartona. Fica por aí, aqui na Rádio Fute Rio, paixão pro futebol. Continue a sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Paixão por Futebol.net, transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca.
Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h31, esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite. Tem informação com o Renan Mafra. Fala, Renan. Agora é oficial. Léo Rocha fica no América para o Campeonato Carioca. Opa, então, portanto, confirmado de maneira oficial. Renan Mafra trazendo então essa informação. O América já confirmou, portanto, a permanência do Léo Rocha? Exatamente, Andreas. O América acabou de confirmar aí no seu site oficial a permanência do Léo Rocha. O jogador que o clube queria muita permanência dele, ele fica no América, permanece no América aí para 2018. Teve um final feliz, né, Andreas? Como falamos no início do programa, estava muito bem encaminhado. Era hoje ou amanhã essa permanência do Léo Rocha. Muito bem, então, portanto, o Léo Rocha permanecendo no América para o Campeonato Carioca de 2018. Você soube primeiro aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, porque aqui é assim, amigo. Aqui você sabe primeiro na transmissão mais carioca da rede. Futebol carioca é aqui, futerio.net. 7h32, de fato, o Léo Rocha trazendo o América, trazendo informação da renovação de Léo Rocha, dizendo que o jogador aceitou as bases oferecidas e será jogador do clube no próximo estadual. O jogador se apresenta até quarta-feira pela manhã no estádio Giolite Coutinho. Até quarta-feira quer dizer que ele pode estar até lá amanhã, né, Renan? Não, na verdade, o até a quarta-feira é justamente esse prazo aí de segurança que o América tá dando, mas segundo informações que eu fiquei sabendo, parece que amanhã o treino do América será de maneira integral. O Léo Rocha participará da atividade da tarde. Então, portanto, o Léo Rocha já treinando amanhã à tarde pelo América. Então, além do Léo, outros jogadores já confirmados para o setor de meio campo, de criação na realidade: Léo Franco, Assis, Nivaldo, Léo Martins e Lucas Bala. Vai ser boa essa briga, hein, Renan? Pela titularidade. E olha só, a gente às vezes fala muito assim do Léo Rocha, do Léo Franco, do Assis. Lucas Bala é um garoto mais da base, ainda vai brigar um pouco mais. Mas um jogador que o técnico utiliza tem uma confiança muito grande é o Nivaldo. E eu vou te falar, o Nivaldo por muitas vezes foi o termômetro da equipe do Lutinizo. Era um jogador que, por exemplo, o Lutinizo deixou algumas vezes no banco de reservas o Robinho, muito por confiar no futebol do Nivaldo. Então, o atleta, que eu inclusive trouxe a informação aqui na semana passada, que ele ainda se recupera da lesão no joelho. Na verdade, pensando com calma, pensando até de maneira racional, com a razão, não com emoção, o Nivaldo só poderia voltar no ano que vem. Mas o América está tentando acelerar esse processo de recuperação do jogador para contar com ele já na primeira fase, no primeiro jogo da fase seletiva. É algo que alguns consideram um pouco arriscado, mas a transição do departamento médico para o campo do jogador deve ser antecipada justamente para ele poder ter uma preparação legal dos demais companheiros e aí atuar na primeira rodada já da fase preliminar. E a mandinga do Alex Escobar deu certo, né, o Cláudio Burger? Foi só ele falar. Ele pressionou e assinou, né? Assina aí, o cara assinou. Se bobear, assinou na mesma hora, viu? Exatamente. Então, mais um reforço pro América que vem forte para essa seletiva. É isso aí. Então, Léo Rocha, portanto, Léo Rocha e Léo Franco juntos, rapaz. Será que podem jogar juntos, o Renan Massa? Aquela situação que eu sempre falo. Complicado para um treinador é você ter jogadores limitados, aquele jogador ruim de bola, que não sabe nada. Isso aí é muito complicado do jogador. Bom jogador pode jogar junto, se o treinador quiser deixar um no banco e botar o outro de titular, coloca. Isso aí não é dor de cabeça pro treinador. Conversando com o Adson Souza, ele falou isso hoje. Tem treinador que acha que esse problema. Eu fico dando gargalhada quando eu tenho jogadores de qualidade na mão. É o que o técnico Lutinizo tem a partir de agora. Pois é, então... E que problema, hein? Pois é, o problema é a dor de cabeça boa, né? A vida tá difícil pra ele. É a dor de cabeça boa que todo mundo gosta de ter, na realidade, dentro do futebol carioca. E em qualquer lugar, na verdade. 7h36 aqui na Rádio Fute Rio. Bem, continuando aqui a falar sobre a Série C do Campeonato Carioca, daqui a pouquinho outros detalhes sobre o Léo Rocha no site futerio.net, mas ainda falando sobre a quarta divisão do Campeonato Estadual, trazer aqui a classificação do campeonato.
O grupo A com Pérolas Negras tendo 37 pontos, o 7 de Abril com 34, Tomazinho 26, Itapiruna 24, Paduano 20, Campo Grande 15, Teresópolis 12, Paraíba do Sul 11. No grupo B, lidera o Campos com 40 pontos, seguido pelo Casimiro de Abreu 34, Esporte Clube Resende 31, Profute 26, Miguel Couto 19, União de Marechal 10, Heliópolis meia dúzia e Rios 13 com 5 pontos. Rios 13 com quanto? 5. Ah, obrigado. Essa é a situação, portanto, dentro do Campeonato Carioca da 4ª divisão. E podemos ter, ou deveremos ter, lembra que a gente estava falando do WO duplo, o Cláudio Burri? Sim. Isso pode se repetir por mais 3 vezes, ou deve se repetir por mais 3 vezes na última rodada, em Brasileirinho e Campo Grande, União de Marechal e Paraíba do Sul, e também o jogo entre Miguel Couto e Paduano. Ao todo seriam quantos? WOs duplos, 6. WOs no geral, com os que teremos agora meio de semana, 35. 41. 40, indo para a última rodada. 41 não, 35 Não seria 41? Não, na realidade, 41, é verdade, porque vão ser 6 WOs na última rodada. Então 41. Ah, lamentável. Eu me recuso até falar qualquer coisa que isso não existe, cara, é bizarro. Eu tava até falando, a gente tava falando aqui em relação aos WOs duplos acontecerem e de serem talvez a primeira ou a última, não a última, mas como é que a gente pode falar? Um recorde em termos de WO duplo, né? Porque já foram 3 agora, até agora no campeonato, que já é um número elevado. E explicar WO duplo, né, cara? Pois é, que aconteça um já é bizarro, né? Agora 41. Não, 41 WOs, eu digo WO duplo. Não, 2 times perdendo. Pois é, um que aconteça já é um absurdo. Imagina agora 6, né? Rapaz, isso aí realmente... E é aquilo que a gente fala, provavelmente isso nunca aconteceu no mesmo campeonato num número tão elevado de vezes. Só que a gente não tem como confirmar isso, atestar isso, porque pode ter acontecido na 3ª divisão da Macedônia e tudo mais. Mas 41 ao total, assim, eu já tô programando até o final. Não, 41 WO no total, mas aí o WO tem ambulância, tem time inscrito, tô falando WO duplo. Sim, duplo, tô falando duplo também. WO duplo. Rapaz, isso não até existe. agora tivemos 6 WOs duplos, 3 WOs duplos no campeonato. Já seria difícil da gente explicar aqui. Agora imagine 41. Não, imagine 3. Tô falando WO duplo. Tá. Assim. 3 WOs duplos na mesma competição já seria realmente, ou é realmente algo... Isso não existe. Totalmente fora do propósito, porque não é só o WO. São 2 equipes que não vão ao jogo, ou que não têm a possibilidade de estar em campo, e as 2 perdem. E quando é WO, o time perde por 3-0. E quando é WO duplo? Foi. Eu fico imaginando isso no tribunal. Um julgamento desse no tribunal. Eu gostaria de ver qual seria a atitude do auditores e da procuradoria. Mas é possível um negócio desse? Desafia até a lógica, né, cara? E não se vê isso em outras competições, né, em outros lugares. Eu pelo menos nunca tive notícia nem de um nem WO duplo, nem né? de ler. Fiquei sabendo, não, é só aqui no Rio de E Janeiro. quando acontece nas nossas barbas. A gente que fala aqui, fica parecendo que a gente é mentiroso, tá inventando, O tá único que aumentando. você lembrou em um outro programa, né, André, foi o caso Chapecoense e Atlético Mineiro, que pra cá pra nós, eu acho que foi algo lamentável feito pela CBF, pelo acontecimento com a Chapecoense. Eu acho que poderia perfeitamente falar que aquele jogo foi um 0-0, dar um ponto para cada time, que não ia mexer na tabela, a Chapecoense não iria cair, o Atlético Mineiro não ia deixar de ir para Libertadores. Eu acho que foi algo muito lamentável. Eu acho que por toda a situação dá um WO duplo na situação, obrigando o quadro de arbitragem pro jogo. Sim. Foi algo muito lamentável, mas também mais uma atrapalhada das multas que a CBF faz Mas é lei, a né, cada cara? ano, né? É regulamento, cara. É regulamento, mas todo regulamento não está escrito, mas existe, eu acho que até por ética, Burg, é o bom senso. E eu acho que infelizmente no futebol brasileiro não existe o bom senso. E por isso que muita gente, depois que o Brasil ganhou a medalha olímpica, olha, o futebol brasileiro voltou. Voltou não, o Brasil, por ser um... Voltou pra onde? É até bom perguntar. Não sabemos pra onde voltou. Pois mas é. O Brasil, por ser um grande revelador de talentos no futebol, tem uma geração fantástica, tem outras por aí, e muito do seu talento vai vencendo. Mas quando aparece um futebol mais organizado, como foi o da Alemanha, que não pensou em jovens talentos para a Copa de 2014,
mas sim lá atrás, quando sabia que organizar a Copa de 2006 já começou uma renovação, já começou um trabalho de base, e isso aí vem ano após ano, com o técnico alemão tendo que jogar a Copa de 2018, já pensando na de 2020, levando apenas jovens talentos para a Copa das Confederações, provamos aí que às vezes uma organização no futebol se sobressai sobre um talento, sobre um país que tem muitos talentos. A Alemanha tem muita organização no futebol brasileiro, infelizmente não, a ponto do presidente da nossa confederação não poder deixar o país. Só complementando, vamos dizer aqui, depois que a gente dá essas notícias de WO duplo, WO, alguns dizem que a gente está ridicularizando alguns clubes e o campeonato. É culpa da gente? Não, acho que aí já nem entra muito nessa... É claro que culpa da gente não é, mas é óbvio que a gente tem uma parcela no sentido de fazer aqui, de cobrar mudanças, enfim, na competição, no que quer que seja, mas aí que tá, cobrar mudanças numa 4ª divisão. É um campeonato que já foi criado com um propósito, volto a dizer aqui, isso é uma opinião minha, ninguém tem nada a ver com isso. Começou errado, né? Um propósito, pra mim, meramente político, colocando isso em primeiro plano e em segundo plano a preparação dos clubes e como cada um tinha aí a possibilidade de fazer o seu trabalho, enfim, de estar realmente dentro do campeonato numa boa situação, sem precisar ficar devendo, porque eram clubes em sua maioria, Burger, que já deviam à federação, mas que voltaram ao campeonato porque tiveram benesses, porque divide parcela a dívida, agora pode pagar R$500, parcela de R$500, aí o cara paga a primeira, paga a segunda, e aí joga o campeonato, às vezes tenta manter aí religiosamente o seu pagamento, mas aí se pega confrontado com uma realidade financeira difícil, e ainda a ingenuidade do pessoal. Eu não sei se ingenuidade ou se má fé por parte da federação, cada um vai falar um lado, cada um vai defender o seu ponto, mas os clubes que acreditaram que não precisariam pagar o borderô e acabaram sendo confrontados com uma realidade diferente, agora estão devendo e deixando o campeonato. É o regulamento, não é assim? Não tem nada assinado, não tem nada, um documento registrado e só apalavrado, assim, supostamente apalavrado. Pois é. Então, amigo, vale o escrito. Infelizmente acaba acontecendo assim no futebol do Rio de Janeiro e os clubes passam a ter essa dor de cabeça um pouco maior do que de costume. Mas só rapidinho, sim. Essa segunda fase, eu tô levando fé. Esse mata-mata que vai ter, os dois do Campos e supostamente o Pérolas e os 4 fazendo essa semifinal aí, e eu acredito que seja um excelente campeonato. E vamos aguardar, vamos torcer para que seja, porque afinal de contas é um campeonato que, ou pelo menos uma reta final de competição, que a gente espera que possa ser boa, até para compensar grandes problemas e equívocos e erros boa, que tivemos no campeonato. Falar um pouco de coisa boa, que uma 4ª divisão a gente também não nos agrada e não é nem bom, não é nem positivo que a gente fale da 4ª divisão apenas de maneira negativa, por mais que muitas vezes seja apenas isso que tenha sobrado para falar dela, né? É verdade, então a gente acredita e deposita, que assim, só voltando, essa reta final da segunda fase seja o campeonato, que essas equipes honrem pelo acesso e, lógico, 2 vão ficar, não é isso? Sim, 2 vão ficar. Então que façam um excelente campeonato, até para fazer uma outra visão, para que os outros meios de comunicação não vejam isso como ridículo, como uma coisa bizarra, como a gente tem lido aí pelos nossos colegas de imprensa. Exatamente. Bom, resta aí que os clubes façam o seu trabalho e que façam muito bem. Falando de dentro de campo, Renan Mafra, sobre justamente esse campeonato carioca da 4ª divisão, agora podemos começar a falar em termos de campo e bola, porque vamos ter aí uma última rodada com jogos importantes. Campos e 7 de Abril e Casimiro de Abreu e Pérolas Negras. O que aguardar desses jogos na tua visão, hein, Renan Mafra? Eu acho que Campos e Pérolas Negras, talvez podemos até ter um Campos com time misto, né? Pensando na final. É uma boa possibilidade. Campos e 7 de Abril. Sim. Falei Pérolas Negras, entenda-se 7 de Abril.
E aí é uma vantagem pro 7 de abril. E o Casimiro, cá pra nós, também pode botar um time misto. O Casimiro não vai perder a vaga pro Resende, não perde a segunda colocação pro Resende, né? E também tem essa possibilidade aí de... Não, mas pode perder sim. Pode então... perder porque o Casimiro de Abril vai chegar a 37 pontos, mas o Esporte Clube Resende pode chegar também a 37, por quê? Porque o Esporte Clube Resende... Não, vamos recapitular. Não, na verdade o Esporte Clube Resende não pode chegar, não. Não, mas só que eu falei, não chega, o Resende deixar bem claro, isso porque o Casimiro de Abreu tem um jogo nesse mês, teoricamente, tem o jogo nesse mês de semana, contra o Paduano, não é isso? Ou contra o Itaperuna o jogo? Não, é contra o Paduano. Contra o Paduano, né? E aí soma 3 pontos. Ao que tudo indica, vai vencer por WO. Eu acabei falando isso sem tocar no assunto do WO. Mas é verdade, você citou primeiro, eu corrigi errado. O Resende só pode chegar a 34. O Casimiro, ele vai chegar obrigatoriamente a 37 nessa rodada, então já vai ter a segunda colocação garantida. Então realmente pode jogar até com um time misto, de fato. E aí favorece também o Pérolas, que tá um empate aí do acesso. Sim. Eu vejo a vantagem justamente para os clubes que vão jogar fora de casa, porque esses clubes ainda lutam por alguma situação, né? O Pérolas para conseguir um pontinho aí e garantir sua vaga na final. E o 7 de abril ainda torcendo por um milagre, quem sabe podendo chegar aí à decisão de maneira geral, conseguir o acesso de maneira direta. Bom, então a essa altura a situação, ela, pelo menos no grupo, nos playoffs de acesso, ela tá quase definida. Por que quase? Porque Pérolas Negras e 7 de abril no grupo A lutam ainda pela primeira colocação. O 7 de abril ainda pode passar o Pérolas Negras, mas para isso depende de uma combinação de resultados. Tem que vencer o Campos e torcer para o Casimiro vencer o Pérolas. Somando-se essas duas partidas, uma combinação de 5 gols. 3 para lá, 2 para cá, 1 para cá, 4 para lá. O 7 de abril passa o Pérolas Negras, mas apenas se isso acontecer. Mas o mais provável é que tenhamos a final entre Pérolas Negras e Campos e os playoffs de acesso entre 7 de abril e Resende e Casimiro de Abreu e Tomazinho. Seriam então esses confrontos em 2 jogos sempre, ida e volta, para definir campeões e times promovidos pelo playoff. Pérolas Negras e Campos na final, Cláudio Burger, e os playoffs 7 de abril, Esporte Clube Resende e Casimiro de Abreu e Tomazinho. Fariam, portanto, os playoffs de acesso. E de volta, né? E de volta, né? Um jogo entre 7 de abril e Resende. Os dois provavelmente em Los Lários, né? Porque é onde os times mandam os seus jogos. E Casimiro e Tomazinho, provavelmente um jogo em Casimiro e o outro no Joaquim de Almeida Flores. No Joaquim? Sim, lá em Nilópolis. Será que a federação vai liberar pra final? Eu acho que vai. Final de acesso. Não vai ser na 4ª divisão, né? Sinceramente, no Lousadão que não tem. Não, que mas tem sinceramente, pelo que eu conheço da organização do Resende, eu acho que no jogo da briga pelo acesso eles vão voltar pro Los Lários. Eu acho que eles estão botando esse jogo aí porque sabe que o Resende já vai chegar classificado e também porque não deve ter jogo. E aí o aluguel é mais barato pro Resende e tudo mais, né? Mas eu acredito que pro jogo do acesso o Resende vai levar novamente pro Los Lários ou até pra Volta Redonda. Vamos esperar. Realmente tem essa possibilidade de Volta Redonda. Se fosse pra Volta Redonda seria sensacional. É verdade. O ideal seria no Trabalhador, mas só que não tem a possibilidade, não tem laudo e tudo mais. Mas se fosse pra Volta Redonda seria problema de Volta Redonda, eu acho que é o preço do aluguel do estádio, né? Que é um preço mais elevado, se não me engano, R$3.000. Acho que é um pouquinho mais. Um pouco mais até, né? Acho que é um pouquinho mais. Mas enfim, seria sensacional Volta Redonda no Raulinho de Oliveira, a altura do jogo que é, pelo peso que tem. Exato. E Pérolas Negras e Campos, a gente deve imaginar um jogo em Cardoso Moreira e o outro no Avelar. Finalmente um jogo profissional no Avelar, né? Porque Pérolas Negras e Campos ia ser lá, mas foi WO. O jogo de Pérolas Negras e Campos da fase de grupos. Ia acontecer esse jogo, tão esperado, tão falado. Foi WO e o Campos venceu, sem jogar. Vamos ver, eu acredito que tem tudo para ser um outro campeonato excelente e que todos os estádios estejam à altura do que é o peso dessa competição na fase final. Exatamente, até pela tradição dos times, enfim, pelo trabalho que todo mundo fez, e são realmente os 6 melhores trabalhos
dessa quarta divisão. Sem dúvida. E que agora a gente pode voltar a observar dentro do futebol do Rio de Janeiro. O que é mais triste, isso tudo, você sabe o que é? O quê? Que 2 ficarão de fora. Pois é. 2 que vão ter feito um grande trabalho não vão conseguir subir, né? Para a terceira divisão. Mas ainda tô levando fé que essa quarta divisão de 2018 vai ter alguma coisa, vai ter alguma reviravolta, vai ter alguma situação que, como diria o outro, acho que há mais coisas no ar do que apenas os aviões de carreira. Então até lá a gente pode aguardar muita coisa até o início dessa Série C vai ser assim? do Campeonato Carioca. Eu não sei, viu? Acho que essa quarta divisão aí o Renan Mafra tá apostando que não vai acontecer. Eu não sei se não vai acontecer. Não é. No ano que vem? Pra 2018. Eu creio que não vai acontecer, não. Eu, sinceramente, eu creio que não vai acontecer, não. Quem seria que ia disputar? Pois é, ia ser pauleira, né? Pois é, então aguardamos. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida, com muita ansiedade. Vai prometer. Mas ainda falando dessa Série C do Campeonato Carioca, em destaques individuais, a gente já pode até começar a falar de alguns jogadores. O João Vitor parece que não vai mais sair da artilharia, né? 15 gols, o jogador que mais balançou a rede nessa temporada. Quando ele fez 4 contra o Rio Estranhos, ele já tinha cravado. Essa é minha. Praticamente, de fato, né? Muito difícil ele perder essa artilharia. É verdade. Quem não sabe... Sim. O jogador, só pra gente... É do 7 de abril. O João Vitor que na verdade tem 16 gols. Eu falei 15, mas tem 16. Uma média incrível, mais de um gol por jogo, né? É uma média fantástica. Pra quem tem jogando o campeonato todo. O segundo tá com quanto? O segundo tem 8. Na verdade são 2 segundos colocados. Rafael Pati, do Pérolas Negras, e Felipe Araújo, do Resende. Ambos com 8 gols. Tem metade do que tem o João Vitor. Então, já era... Tem, só se fosse um acaso do acaso. Então, é artilheiro. Ainda mais que esses times dificilmente vão jogar. O Resende já não joga até o playoff. Já vai somar aí os 3 pontos aí contra o Itaperuna. Vai voltar só no playoff. Então vai jogar só mais 2 jogos. O Pérola joga mais 3. Né? Então é muito difícil realmente que o João Vitor já pode se considerar o artilheiro do campeonato, até pela vantagem muito grande que ele tem aí em cima de outros jogadores. Mas chamam a atenção 2 jogadores, Renan, de equipes que nunca lutaram pelo acesso. Campo Grande, União de Marechal, Campo Grande com o Jairo e União com o Bruno Oliveira. Os dois com 6 gols, fizeram. Mas esse Jairo, cara, é muito bom jogador, esse que eu ia falar. Muito bom. E o Bruno Oliveira também, só pra deixar bem claro. Meio atacante? Meio atacante e muitas vezes joga até de volante, pra você ter uma noção. Como que é um jogador de qualidade. Mas o Jairo é muito bom atacante, como disse o Bruno. Pois é, um jogador agudo, tem né? um destaque também, o camisa 10 do Itaperuna. Me ajudem Preto. Meio campista. Exatamente. E o lateral esquerdo também do Itaperuna. Fez um excelente campeonato. É verdade. Grande competição aí feita pela equipe do Itaperuna nesse sentido individual. Uma pena que a equipe vai ter que pagar pelos erros, enfim, da diretoria, lamentável, né? Enfim, a questão envolvendo aí falta de pagamento de borderões e tudo mais, e os jogadores que acabam sendo realmente punidos com isso. E volto a dizer, toda a tradição e a história que o Itaperuna tem desde lá do Porto Alegre, fez uma excelente campanha, muito triste. O Itaperuna já foi o campus Atlético Roxinho das antigas, né? Porque era a competição que tinha... teve o Itaperuna no Porto Alegre como campeão da terceira no ano e da segunda no outro, subiu de maneira meteórica. Exatamente, né? Ele foi em Porto Alegre e depois passou isso aí Itaperuna, né, no ano seguinte. Foi, verdade, já na primeira divisão. Em 89, acho que em 90 já virou Itaperuna Esporte Clube, né? Foi um grande momento aí da equipe do Itaperuna naquela altura do futebol do Rio de Janeiro, mas acabou não chegando longe. Lateral esquerdo, Daniel do Itaperuna, né? Exatamente. Daniel Carioca fez uma boa competição também, mas não jogou tantas partidas quanto os seus companheiros, mas nomes importantes. Bom, em 89, só rapidinho, só para finalizar, na estreia, na segunda rodada, o Itaperuna no Carioca de 89 tomou logo de 8-1 do Flamengo. Pois é, né? Acontece aí, os times que ficavam mais propensos, né, a goleadas sofridas perante times grandes. 7h56 aqui na Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral, portanto,
Não. Tem bolão? Não tem bolão porque a bola não vai rolar nesse Tem final de bolão, semana, tem né? bolão. E se algum dos clubes pagarem a dívida aí? Não vai, já vai pagar? Não pagou. Não. O Paduano E se vai pagar? pagar? E aí? Não, então se pagar, tem que ter bolão. Se pagar, já pagou. Pra mim é do... 3x0, 3x0. Então pra tá mim, bom, então fechou. fica. Então guarda pra você, diz o outro. Mas não vão pagar, né? Não vão ter a mínima. Mas já teria uma RDI já teria algo nesse Principalmente sentido, né? nessa segunda-feira, né? É verdade, que é o dia que a 70. federação voltou a funcionar depois como do fez recesso. com o Casimiro, né? Exatamente. Então, realmente, se não aconteceu, então é porque era de fato pra não rolar. São 7h57 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então pro destaque final aqui do nosso Fute Rio na geral, começando com o destaque final da enciclopédia. Renan Mafra aqui na Rádio Fute Rio. Fala, Renan. Olha, meu destaque final fica justamente aí para essa confirmação da permanência de Léo Rocha na equipe do América, camisa 10, o Mago, segue no Mercão. Cláudio Burger, seu destaque final aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Esperando a segunda fase da quartona. A fase que todo mundo falou que aí vai ser o campeonato. Não, a fase que muita gente não sabia que existia, que pra muitos é a terceira, né? Não, é verdade. O regulamento diz que é a terceira, né? Porque fala uma fase preliminar, só que não teve fase preliminar. Muita gente achando que o segundo turno zerava, enfim. A fase final vai ser o campeonato. Pois é, vai ser realmente emocionante. Burger, um abraço, hein? Abraço, boa noite, até sexta. Renan, um abraço pra você, sexta-feira estamos de volta. Valeu, abraço. Esse, portanto, o Renan Mafra e Cláudio Burger ao nosso lado, no nosso Fute Rio na geral, e você com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca. E lembrando, já, muitas informações no site futerio.net com o Léo Rocha, anunciado de maneira oficial pelo América, já como jogador que renova o seu contrato e que fica no clube para 2018. 7h58 na Rádio Fute Rio. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui na transmissão mais carioca da rede, agradecendo pela sua audiência, por você estar conosco ao vivo nesse Fute Rio na geral, e prometendo voltar na sexta, mais uma vez das 6 às 8, com notícia, debate e informação do futebol carioca, sempre em nome de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia, e criativos design e comunicação com criatividade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até sexta, I say. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.